E hoje nós vamos falar sobre a alma. Você sabe o que é a alma? Segundo a Igreja Católica, a alma é o princípio espiritual e vital do ser humano, criado diretamente por Deus no momento da concepção e infundida em nosso corpo. A alma é que torna o corpo humano um ser vivente e capaz de comunhão com Deus. É a alma também esta bonita capacidade de fazermos as nossas escolhas. E para falar um pouco sobre a alma, nesta presença espiritual em nós, a gente acolhe com muito carinho a irmã Marilda Ferreira, que é teóloga e também a coordenadora do Lar Infantil Nossa Senhora Aparecida. Irmã Marilda, bom dia. Bom dia, Bem-vinda ao Benção da Manhã, que alegria ter a senhora conosco. Bom dia, Padre Camilo. É uma alegria de poder estar aqui, nesse momento de reflexão, da importância que é a catequese, né? A catequese não é apenas para os ritos iniciais, e sim é permanente, né? Então é muito importante estarmos aqui. Que bom, e obrigado por aceitar hoje contribuir conosco. Sim. E começando já a nossa conversa, né? Como que a Igreja, né, em sua catequese, em seu magistério, define o que é a alma humana? Então, a alma humana é como o senhor já tinha dito, né? É o princípio da vida. É aquilo que nós recebemos desde a concepção. É aquilo que nos faz único, né? Eu sempre brinco com o pessoal, às vezes as pessoas falam assim, olha, você se parece tanto com tal pessoa, com outra pessoa. Mas a alma nos faz único, né? O Espírito de Deus nos faz único no mundo. Então, a alma é aquilo que nos dá vida. É a ânima, né? Aquilo que anima, que faz com que o corpo seja vivo e vivente, como o senhor disse a princípio. É ela que dá a cada um a sua identidade, sua identidade. Pessoal, somos únicos. Somos. Você mesmo menciona às vezes há gêmeos que são idênticos fisicamente. Sim. Porém, cada um tem a sua identidade, a sua alma, a sua especificidade, a sua capacidade de, ao longo da vida, fazer escolhas com essa liberdade. Com essa liberdade. A alma também nos dá a bonita capacidade da liberdade, né? Sim, com certeza. Porque é na alma que se abriga, né, a capacidade, a inteligência, a razão, também as escolhas. A alma que nos pode dizer, que a gente sempre fala do livre-arbítrio, né? A alma que nos concede essa graça de podermos decidir o que queremos, o caminho do bem, o caminho do mal. Sim. E somente a alma que pode nos ajudar nesse sentido e nos tornar cada vez mais próximos. É a alma também que nos busca, né, que a gente pode falar alma e espírito, que não há uma divisão, que nos busca esse amor para Deus, né? Nós temos tantos salmos na palavra de Deus que diz, a minha alma tem anseio por Deus, tem sede de Deus. Então é a alma que nos faz comungar com Deus, buscar a Deus, né? Buscar o transcendente. Isso que é importante para nós entendermos esse Espírito que está em nós, que nos é dado por Deus e ao mesmo tempo nos faz aspirar por Ele. Maria diz isso, né? Minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Quando a gente lê em Gênesis, a gente vai ver a expressão em hebraico, vai dizer, quando Deus criou o homem a partir do barro, da terra, Ele soprou o seu ruá, né? Em hebraico, o espírito ruá. Em latim, a ânima, né? Sim, aquilo que nos anima, aquilo que nos move, né? Aquilo que faz com que a gente possa caminhar sempre aberto para o novo. Ou seja, a alma possibilita que Deus possa continuar o seu bonito projeto de criação na nossa vida. Sim. Não é? Sim, e é através da alma que nós podemos também ajudar com que as outras pessoas. Uma questão muito bonita do Papa Bento XVI que ele diz, né? Que ele nos diz assim, o ser humano não existe alma e espírito, existe a alma espiritual, onde ele vai dizer assim, que esse conceito é como se fosse uma memória, é algo que está no ser humano, né? Está implícito ali no ser humano, aonde ele vai ter que recordar. Então, é uma forma de uma memória, ao mesmo tempo, ele nos ajuda, né? Que deve ser despertado essa memória no ser humano. Olha que beleza a evangelização, né? Nós não temos que evangelizar, nós temos que despertar o Espírito de Deus no evangelizado. Então, a beleza de ter. Então, nós já temos isso em nós. Sim. O germe do Cristo já está em nós. Ele precisa ser despertado. Olha que beleza a possibilidade da nova evangelização, né? Despertar aquilo que já está. Deus já deixou gravado no ser humano o seu espírito, né? A própria memória. E além do próprio Espírito que nos dá vida, é o Espírito que vivifica a carne, né? Temos também a presença do Deus que é o Espírito Santo em nós, que já desde o dia do nosso batismo fez em nós morada. Por isso que quando a gente vai fazer a invocação ao Espírito Santo, é sempre bom quando acordamos, iniciando um novo dia, quando vamos participar de algum momento oracional, algum encontro,
quando precisamos tomar uma decisão, pedir que o Espírito que habita em nós ilumine o nosso espírito, Sim. para que a gente possa fazer um discernimento na sabedoria, né? Então, quando eu rezo ao Espírito Santo, eu não estou pedindo que ele venha, ele já veio, ele está em mim. Eu estou pedindo que eu tome consciência desta presença. Com relação à alma também, né? Ter a consciência de que o meu corpo, o meu espírito, né? Minha alma forma o ser humano. Não tem como fazer uma dicotomia separar. Não. Agora é o corpo que está agindo. Não, agora é a alma que está agindo. É uma dimensão unitiva, né? Sim, e é algo que é substancial, né? É uma unidade entre o corpo e a alma que vai nos formar, porque a alma nos forma, embora ela é imaterial, ela não é matéria. O corpo é matéria. Então até São Tomás ele vai chamar a nossa atenção para isso, né? Que é o grande pensador que a gente sabe, que ele até celebramos ele na quarta-feira agora. Sim. E ele vai nos trazer isso porque ele é do pensamento filosófico de Aristóteles e ele vai trazer isso para nós, que a alma ela é imaterial, né? Ela não faz parte da matéria e ao mesmo tempo que ela é imaterial, ela subsiste, porque ela subsiste no corpo. Isso. E também ao mesmo tempo ela é imortal, ela não se corrompe, porque para Tomás, mesmo que a gente morra, no sentido, né, quando a gente está na morte, o corpo pode até decompor, que é normal, porém, contudo, todavia, ele fala de corromper, né? Ele se corrompe, Sim. mas a alma não se corrompe. Porque a partir do momento da ressurreição, e nós sabemos que a ressurreição não é hoje, não é amanhã, porque para Deus é atemporal. Sim. Né? Então, nesse sentido, para Deus, 1000 anos são como o dia de ontem que passou. Exatamente. Então, nesse sentido, quando nós ressuscitarmos, vamos continuar, né? Tendo essa possibilidade de ter o nosso mesmo eu, a nossa mesma alma, no corpo glorificado, claro, né? Nesse sentido. Então, para nós, essa importância de estarmos abertos, né? E eu sempre digo, para nós também não podemos ficar, né? Não podemos ser apenas a igreja do espírito e nem da alma. Temos que ser a igreja realmente daquele que olha para o outro, né? Que é o aqui e agora, né? O aqui, como diz, o aqui eu ainda não, podemos dizer, mas também olhar para esse lado social. Porque a gente vê e contempla em todas as nossas conferências, principalmente nós latinos-americanos, depois do evento, né, que foi o grande, né, Concílio do Vaticano II, nos ver como povo de Deus. E a pessoa tem que ser pensada inteira, não só espírito. Isso. Então nós temos que realmente ser uma igreja que olha para o outro, que olha principalmente para os vulneráveis e principalmente o que está muito próximo de nós, né? Embora já temos 19 anos, que é a Conferência de Aparecida, que vai dizer sobre a dimensão da pessoa. Então nós temos que olhar a parte física, a parte espiritual, a parte cultural e também a parte social. Então principalmente estar do lado daqueles que são mais vulneráveis. Por isso que é importante toda a ação pastoral, né, todo o projeto que a gente se propõe realizar, a partir do mandato que vem do próprio Evangelho, tem que contemplar o ser humano na sua integralidade. Senão eu fico focado apenas em cuidar da dimensão espiritual da pessoa. Então vamos rezar, vamos olhar para o céu, vamos olhar para o céu. Mas para o lado, o ser humano, que é corpo e alma, está sendo ferido, está machucado, está caído, está com fome, sente dor. Né? Então, como esta alma que dá vida ao ser humano, ela me compromete com a vida do outro. Eu acho que é isso que nos faz viver a bonita dimensão espiritual. Existe essa presença do Deus em nossa vida, o Deus da vida, e este amor dele que nos habita automaticamente nos leva e nos impulsiona ao cuidado da vida. Não cuidar só da alma da pessoa, mas cuidar da pessoa. Não tem como cuidar de uma parte e descuidar de outra, senão a vida continuará abandonada, né? Sim, abandonada. E nesse sentido é que nós precisamos ter esse olhar atento e essa sensibilidade. Deixar que o Espírito Santo, né, realmente abra em nosso coração e também anime a nossa ânima, né, nosso espírito, que é essa memória de Deus, que possa nos levar ao outro, porque o outro também tem. O outro também tem o seu espírito, também tem a alma e também tem Deus na sua memória que precisa ser despertado. E juntos podemos fazer muitas coisas. E realmente olhar para esse lado da injustiça social, dos mais vulneráveis, daqueles que mais necessitam. Nós precisamos dar uma resposta como igreja. Exatamente. Né? Como igreja. Igreja, eu falo, não é instituição, igreja, pessoas. Porque às vezes a gente, eu vou na igreja para rezar. Não, a igreja sou eu, é a pessoa humana, né? Que faz parte de Deus é o autor da vida e Ele nos deu o seu Espírito para que tivéssemos vida
Então a vida é a nossa maior missão. Com certeza. E de uma forma simples, né, as pessoas usam falar isso nas conversas assim, quando alguém comete tamanha brutalidade, né, de repente alguém que fere uma criança, como agora mesmo há pouco tempo em Santa Catarina, 3 adolescentes judiaram de um cachorro, um ser vivo, tal. As pessoas dizem, nossa, aquela pessoa parece não ter alma. Não Ou seja, alma. se eu não vivo a humanidade a partir dessa dimensão de um Deus que habita em mim, então eu deixo de ser a imagem dele. Se falta amor, eu deixo de ser a imagem. Então vamos recuperar esta alma em nós, este espírito e este amor aí que nos faz ser a semelhança do Senhor. Com certeza, porque a gente tem que perceber que Cristo ele se fez humano para nos ensinar. Então nós temos que nos humanizar para poder realmente se aproximar do divino que é Jesus Cristo. Ele fez esse caminho, né? Se humanizou para nos mostrar o caminho divino, que é o caminho do amor. Irmã, gratidão pela partilha, isso muito nos ajudou. Parabéns pelo bonito trabalho que a senhora e as outras irmãs realizam aqui em Aparecida em favor da vida e que Deus continue te dando aí a graça de servir com alegria. Obrigado. Eu que agradeço, Padre Camilo, a possibilidade, estamos abertos e que as pessoas que estão nos assistindo possam cada vez mais conhecer, né, a nossa igreja, conhecer os ensinamentos, porque quando a gente conhece, a gente ama. Exatamente. A gente só ama aquilo que conhece. Com certeza. Gratidão, irmã. Muito Ótimo obrigada. dia, abençoado final de semana, senhora. Obrigada.